Boa noite, abençoados, boa noite, abençoadas. Paz do nosso Senhor Jesus Cristo sobre a vida de vocês. Mais um podcast, hoje tomando um chazinho, um pouquinho mais frio, a nossa xicrinha do podcast, com o nosso amigo e irmão, pastor Edmar. Ele está aqui essa noite, o podcast vai ser com ele. Vamos estar fazendo uma apresentação do pastor Edmar até então, como todos os outros pastores, né? Logicamente ele vai estar vindo fazer mais podcast com a gente acredita nisso, né? Torce para isso. Pastor, vai. E o nosso pastor Mafra também aqui da Igreja BR, né? Junto com a gente aqui. Espaço aberto para os dois. Pastor Mafra quer fazer uma oração? Grande honra, pastor Edmar Codolo. E nós queremos agradecer toda a honra, toda a glória, todo o louvor a Deus por tudo que Ele tem nos concedido, abençoando esse tempo, através do mover do Espírito Santo, nos capacitando em todo esse tempo. E também, ó Pai, atingindo aqueles que necessitam, ó Pai, de ouvir o que o Senhor tem reservado nessa noite, ó Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Seja bem-vindo, querido. Bom, meus irmãos, pastor Edmar, 52 anos, casado com a pastora Cláudia Jequelin, né? Tem 2 filhos, o ministério dele é pastor, a igreja Casa de Oração Atos 12. É pastor há 15 anos, porém há 2 anos ele é pastor principal, né? Então, pastor, o senhor quer falar um pouquinho a respeito dos seus filhos, casamento? A gente tá na luta, né? Graças a Deus, né? A gente temos aí 30 anos de casados, né? Amém. Temos aí 2 filhos, Letícia, João Miguel. Aí já o Nenê já tá com 19 anos, né? O tempo passa, né? A gente pensa que a gente é novo ainda, mas eu estava falando para o Clodoaldo um pouco antes do podcast aqui. A única vantagem de você envelhecer é que você ganha experiência de vida, né? Sim. Então, né? Já que são poucas as vantagens, vamos aproveitar, né? Vamos aproveitar essa idade. Temos quase a mesma idade, né? É isso aí. Fiz 53. Olha só. Então, tá na luta aí, estamos, né, numa nova fase aí de iniciamos uma igreja aí há 2 anos, né? Casa de oração. E estamos na luta, né? Estamos na luta, fazendo a obra de Deus. Tá, o senhor quer falar um pouquinho da infância do senhor? O que aconteceu, né? O senhor me falou da poliomielite, né? Então, é interessante, assim, porque Deus, ele age nos detalhes, e ele age nas coisas boas e nas coisas ruins, né? Deus, ele usa tudo para ele, né? E interessante que eu tive pólio, né? Tive paralisia infantil por 1 ano, né? Fui acometido de poliomielite, anos 70 foi um surto de pólio. Muita criança morreu, muita criança hoje convive com sequelas, eu convivo com sequelas de pólio, né? Até hoje. E com 1 ano eu tive pólio. Mas teve na época a gente morava lá na Balsa Nova, né? Ali na região de Curitiba. E lá, um belo dia, foi acometido febre muito alta, né? Febre alta. E meus pais me trouxeram para Curitiba, né? Para consultar. E eu já fui encaminhado e tal, hospital, se não me engano, foi por Pequeno Príncipe. E aí só que eles não diagnosticavam. Que na época também a medicina ela era mais restrita, e não conseguiam diagnosticar, né? E aí um dia lá, a minha mãe estava ali comigo, né? E eles combinaram lá e ela pediu para o meu pai trouxer uma camisetinha que eu tinha, levar numa igreja evangélica que era à frente do hospital. Não sei se era evangélico quadrangular ali. E eles não eram crentes, né? Eram evangélicos, mas ele foi, né? Foi, levou a camiseta, colocou lá, pediu o pastor ungiu, orou a camiseta, e aí ele voltando ao hospital, ela colocou essa camisetinha em mim. Amém. Ali. E naquele dia diagnosticaram, saiu o diagnóstico. E aí iniciou-se o tratamento. Só que aí esse início do tratamento foi meio traumatizante para eles, né? Porque imagine você estar lá com o teu filho, você vai ter que deixar o teu filho lá, porque é isolamento, né? E aí o médico chega assim, olha, vocês trouxeram muito tarde,
ele tem pólio e ele vai ficar, se ele sobreviver, ele vai ficar tetraplégico. Meu Deus. Mas ele pode, qualquer hora pior, é morrer. E eles voltaram embora com esse diagnóstico. Até que na época, por a medicina ser atrasada, também os pais não tinham muito... Mas na verdade eles não esperaram, é que demorou o diagnóstico, né? E aí na volta para casa, né? E agora o que nós fazemos, né? E a minha mãe falou para o meu pai, olha, vamos fazer o seguinte, vamos orar para Deus, né? Fazer uma oração para Deus que se ele quiser deixar, deixa, se ele quiser levar, leva. Então nós vamos fazer uma oração entregando ele a Deus. Ele não é mais nosso. Ele agora pertence a Deus. E eles fizeram essa oração. Então eu creio que essa oração deu legalidade para que eu encontrasse Jesus, para que eu vivesse nos caminhos de Jesus, aquela oração de autoridade, que os pais têm autoridade sobre os filhos, né? Então você declara sobre o teu filho, você tem autoridade. Um pai pode abençoar ou amaldiçoar um filho. Aí que é importante a gente saber a autoridade que a gente tem sobre nossos filhos, né? O pai e a mãe têm uma palavra forte sobre os filhos. Às vezes sem saber, né? Você declara a maldição, você é um burro, a palavra de um pai tem autoridade sobre o filho. Então um pai que abençoa o filho, ele está declarando, ele está exercendo uma autoridade espiritual que às vezes ele não sabe nem que ele tem, né? Como eles não tinham essa noção, né? É interessante que os hebreus, né, os judeus, a qual a gente segue, que é Cristo, né, que é a descendência, eu convivi com os judeus, né, e eles têm a prática, dentro da palavra, de sempre abençoar os filhos e a família. Sempre. Sempre abençoar. Todos os aspectos. E se há algo de errado, eles clamam, né, a Deus, para que Deus transforme aquilo que aconteceu em bênção. Né, como aconteceu ali com José do Egito, né? Deus transformou a maldição em bênção. E aí é o ato de colocar as coisas na mão de Deus, né? Essa entrega, né, do teu filho. Como eles acabaram fazendo, né? É interessante que é uma autoridade de pai e mãe, colocando na autoridade sobre o pai maior que é Jesus Cristo. Eles na verdade entregaram, né? Entregaram. E aí eu fui... eu fui apresentando melhoras, daí comecei, né, a me locomover e tal, recuperei movimentos e tal. Convivo até hoje com sequelas, né, de restrição de movimento, mas me locomovo, dirijo, trabalho, né, casei, tenho filho, Então hoje nós temos aqui a prova que a gente deve entregar os nossos filhos a Jesus Cristo, declarando isso com nossos lábios, né? Você que é pai, você que é mãe, né? Fazer isso é muito importante, né? E ele sempre vai fazer o melhor. Porque às vezes você tem medo, né? Vou entregar, mas, né, eu entreguei, como quem entrega abandona, mas não é abandono. Você vai colocar os cuidados de um pai maior, né? Que vai fazer a vontade dele de uma maneira melhor do que a tua. Eu acho que isso que é interessante, né? E eu acho que isso foi uma chave para mais tarde eu encontrar Jesus, né? Mas e como que foi assim a juventude, até o senhor chegar a conhecer Jesus Cristo, Cristiano? Então, aí é interessante que eu nunca fui direcionado. Meus pais, eles tinham lá uma religião tradicional, mas assim, o meu pai, é interessante que o meu pai, ele não era crente e tal, mas ele toda noite ele lia a Bíblia. Que interessante. Toda noite lia a Bíblia. Daí a minha mãe com eu tenho 3 irmãs, mulheres, e sou o caçula, único caçula homem, né? E aí as minhas irmãs com a minha mãe ficavam vendo novela. E o meu pai chegava, trabalhava na olaria, ia tomava banho, ia pro quarto, ficava lendo a Bíblia, ia lá, né? Porrinhar a vida dele, né? E aí ele sempre dá, então, ó, você lê, quer que eu leia o que você quer que eu leia uma parábola? Quer que eu leia? Eu gostava de parábola, e ele lia parábola e tal. Então, ele teve câncer, 42 anos ele faleceu. Eu tinha 10 anos de idade. Perdi meu pai com 10 anos de idade. Mas a leitura bíblica dele sempre ficou em mim.
E eu Palavra nunca não volta segui, vazia. eu nunca segui religião, eu era o juventude, eu era o livre pensador. Eu era cientista, evolucionista, meio esotérico, gostava de Sabe tudo. pesquisar tudo, meio as energias do universo. Era aquele negócio. Mas a Bíblia ficou em mim. É interessante. Interessante. Palavra. A palavra. Às vezes, na adolescência, juventude, que se fica, né, meio revoltado com o mundo, pegava a mesma Bíblia que ele lia, eu abria lá e tal, e lia. E aquilo me alimentava. Mas eu não tinha entendimento daquilo. Mas ficou aquela parte da Bíblia, né? Conhecereis a verdade. E parece que aquela é uma palavra que me sustentou, né? E aí eu acabei juventude e tal, depois conheci a Cláudia, né? Ela também não era cristã, né? Ela não era cristã? A gente se conheceu numa filosofia oriental. Ah, é? Num negócio, era tudo meio japonês, né? Filosofia e tal, e meditação, né? Era tudo. Os dois intelectuais. Os dois das energias. De alto nível. E aí nós começamos ali, casamos e tal. Já era um casal unido, né? A gente sempre teve a mesma visão, isso, né? É verdade. E aí a gente acabou vendo umas coisas estranhas ali dentro, né? Da filosofia, algumas coisas meio esquisitas. E a gente acabou vamos sair disso aqui, não é pra nós. E a gente já tinha a Letícia, a nossa mais velha, né? A Lê era pequenininha. Tivemos a nossa filha, né? Ela devia ter uns 2 aninhos aí. E aí a gente vivia bem, mas sabe quando você sabe que alguma coisa está faltando? E aí a gente vivia, construímos casa, compramos carro. E aí eu notei que todos os nossos planos era: vamos comprar o quê? Vamos fazer o quê? Havia um vazio? Construir o quê? Oi? Havia como se fosse um vazio. Depois eu comecei a dizer, cara, mas o que a gente vai fazer? Nós vamos construir uma casa, daí nós vamos aumentar a casa, vamos comprar um carro, depois vamos comprar um carro maior. E aí, você vê como é que é o negócio. Não sei se o pessoal aí mais velho vai lembrar, foi lançado aquele filme, ganhou um Oscar, aquele filme Beleza Americana, que mostra uma família americana de classe média que tem todas as benesses do sonho americano e eles vivem uma vida assim, né? Ele vai querer fazer um carinho na esposa, ela falou, não, senta aqui que esse sofá é novo, não sei o que e tal, esse sofá. Né? E eles vivem assim, e os filhos estão dos pais. E eu olhei aquele negócio e algo falou para mim, olha, vocês estão vivendo assim. Vai dar nisso. E aquilo me deu um clique. E eu pensei, nós não podemos criar nossa filha num mundo como esse. E aí, eu trabalhava funcionário público, eu tinha um amigo, né, meu grande amigo, falecido já, Oswaldo Zotto, e ele era cristão. E ele sempre recebia pastores, ele era da associação evangélica, então era do lado da sala minha, então era uma entra e sai de pastor direto lá. E conversa. E ele começou a fazer um curso aqui em Curitiba, de cura e libertação do COT, de Neuza Itioca, aquele curso. E ele começou a contar para mim. Olha, assim, o mundo espiritual é assim, o mundo espiritual é assado, papapá. E teve um rapaz lá que teve uns problemas lá, que ele tinha comido uns negócios consagrados, ele tinha feito isso, que agia no pecado assim, e eu começava a dizer, cara, esses pecados que esse pessoal tem, eu também tenho. O negócio tá complicado. Tá pegando. Aí eu cheguei pra Cláudia, daí eu assistia um programa evangélico que passava todo dia. A Cláudia trabalhava no hospital, na enfermagem, então ela dava plantão, noite sim, noite não. E eu assistia o programa do R.R. Soares, todo dia. Então Deus já estava trabalhando em mim. E aí, num belo dia, ele faz um apelo.
para você aceitar Jesus no teu coração. Olha só. E eu na frente da televisão, eu fiz essa oração. Amém. E aceitei a Jesus na frente da TV. Isso o senhor já tinha, lembra mais ou menos a idade? Eu já tinha meus 26, 27 anos, né? Então veja, né, lá da entrega do pai até confessar Jesus Cristo. Já foi Com a sementinha plantada lá, né? todo um O processo. tempo de Deus, né? Dentro daquela filosofia que a gente praticava, sempre que eu ia, né, refletir, tudo me remetia a Jesus. Então, às vezes, você ia lá na frente, falava algumas coisas, a fonte que eu sempre buscava era Jesus. Aleluia. Porque o mundo gosta de Jesus, né? O mundo ama Jesus. Né? Jesus é bom, Jesus é um mestre, Jesus é um sábio. As pessoas não creem que Jesus é o Cordeiro de Deus que morreu pelos nossos pecados. Amém. As pessoas não creem na cruz. Mas eu tinha tudo que eu falava e queria e fazia dentro daquela filosofia era a respeito de Jesus. Então, alguma coisa sempre me puxava para Jesus. Então, quando eu aceitei a Jesus... O Espírito Santo já estava... estava preparando. Então, eu sabia o que estava fazendo. Mas daí eu pensei, poxa, não posso só eu, né? A Cláudia vai ter que ir também. Tem que conversar com ela agora. Aí eu pegava um jaleco dela, de enfermagem, que ficava em casa, dobrava o jaleco, colocava na frente da televisão, na frente não, em cima da televisão, que a televisão não era dele, colocava em cima da televisão, ali, e aí tinha o programa, e o pastor orava e tal. É uma maneira de fé, né? E fé. E foi, aí eu falei, né, o meu amigo lá do trabalho, convidou para o aniversário da igreja que ele frequentava, lá em Campo Largo. Aí eu falei, não, minto. Antes disso, eu falei para a Cláudia, olha, domingo nós vamos para a igreja. Ela falou assim, qual igreja? Não sei, alguma igreja. Naquela semana ele me convidou. Aquela semana ele me convidou para o aniversário e nós fomos. Daí teve o convite na mesma semana? Na mesma semana que que eu já tinha decidido. Nós Deus fomos. É tremendo. E aí, eu lembro que foi assim, foi impactante, era bem na época daquele avivamento... Da adoração? Da adoração, né? Nossa, os cultos assim... Isso foi em 80 ou 90? Não, isso foi depois, já foi em 2002. Já em 2002. 2002, em abril de 2002 isso. Então a gente voltou assim animado com aquilo. Na outra semana eu aceitei Jesus. De novo, na igreja, publicamente daí. Porque daí você fica com vergonha, né? Mas daí na hora me veio um versículo, se você se envergonhar de mim, eu vou me envergonhar de você. Tô fora. Opa! Aí foi, né? E a Cláudia ficou lá, né? Mas eu, né? A salvação individual, eu tinha essa consciência, né? Sim, é no seu tempo também. Aí eu lembro que na outra semana, o pastor Arno Paul estava pregando. E ele pregou sobre a crucificação de Jesus. Não lembro se foi o Arno ou foi algum outro pastor de lá. A crucificação de Jesus, que ele descreve os suplícios que Jesus passou na cruz. E aquilo impactou ela. O Via Crucis, né? Da forma como Jesus morreu e que aquilo que ele passou foi por mim e por você. Então aquilo impactou ela e ela foi e ela aceitou Jesus. Nossa, que bênção. Se não me engano, foi uns 15 dias de intervalo. Assim. E aí foi assim, meteórico. Aí a gente começou a servir na igreja, começamos a fazer escola de treinamento ministerial, depois começamos a liderar jovens, assim. Em um ano a gente deu uma guinada assim de transformação total. A gente foi assim 100%, assim, de 0 a 100. A semente desabrochou. Desabrochou. E de lá para cá a gente nunca parou. Tanto é que é pastor, né? Mas é bacana, né? E como Deus ele age nos detalhes, né? Sim. Como Deus eu fiquei impressionado assim com esse testemunho do pastor e somente com o poder da palavra, né? Com o poder que a gente tem. Deixa eu até fazer um comentário. Mas você que é padrasto também, você que é tutor legal,
da criança, não precisa ser o pai de sangue, sabe? Proferir palavra de amor, palavra entregando ela a Jesus Cristo, porque da mesma forma que a gente entrega a Cristo, a gente pode entregar ao diabo, sabe? Falando palavrões, proferindo palavras que nem o pastor falou, né? Então, a gente pode decidir o futuro dos nossos filhos, sabe? E acho que o melhor caminho é Jesus Cristo, na minha opinião. E é interessante um negócio, porque você... Às vezes a gente tem a ilusão de que a gente precisa... O filho, a gente precisa pegar aquele filho, a gente precisa consertar aquele filho. Ou então uma pessoa que você quer transformar, quer levar para Jesus, e você acha que você tem que fazer isso, você tem que pegar aquela pessoa, você tem que enfiar Jesus goela abaixo daquela pessoa. E às vezes é só plantar uma semente. Porque os meus pais não tinham ideia do que ia acontecer. A dimensão, né? Eles semearam. Meu pai faleceu, não viu nada disso acontecer. Verdade. Então você planta uma semente, né? E você não sabe o que vai acontecer. Porque você planta uma semente, quem vai dar o crescimento vai ser Deus. Então você fala de Jesus para uma pessoa hoje, num ônibus, e talvez você nunca mais veja aquela pessoa. Mas aquela semente que você plantou, pode ser que daqui a 10, 20, 30 anos ela germine. É verdade? Né? E de repente também até para uma pessoa que não tem ninguém dentro da igreja, às vezes, né? Sim, não tem ninguém. E a gente, quando prega para essa pessoa... Sim, Deus usa qualquer coisa mais tarde. Às vezes um filho drogado, teu filho está drogado, teu filho está na bebida, teu filho está no mundão. Plante semente, você não sabe, porque pode ser que daqui a 5 anos, a 10 anos, a 20 anos, ele tenha um clique e aquela semente germine. A gente não pode não desanimar e também não achar que é a gente que faz, é Deus que faz. Entendi. Pastor, mais uma pergunta. O que o senhor poderia nos falar, assim, da diferença entre as igrejas? Então, a gente está numa pegada boa aí, tio. Que a gente está com um modelo, assim, diferente, né? A gente sempre viveu igreja intensamente. Sempre viu. A gente passou por comunidade, ficamos 11 anos naquela comunidade, fomos ordenados pastores, trabalhamos com jovens, trabalhamos com casais, pastoreamos pessoas, servimos. E então você vê coisas boas e coisas ruins, né? A gente vive num mundo imperfeito. Então uma igreja é uma reunião de pessoas imperfeitas, né? Eu vejo muitas vezes as pessoas magoadas com a igreja, quebradas, feridas com a igreja, e acontece porque as pessoas são imperfeitas, né? O senhor foi magoado alguma vez na igreja? Várias vezes. Nossa, sério? Várias vezes. E por que o senhor não saiu? Porque eu sempre fui focado em Jesus. O problema não é a igreja. Na verdade, o que acontece? Eu sempre tive uma igreja só. Amém. Uma igreja. Eu nunca saí da igreja, que é a Igreja de Jesus Cristo. Amém. Mas eu passei por 5 ministérios. Porque são fases, né? Então, teve um tempo que eu senti que tinha terminado o nosso tempo lá. Secou Por uma série de coisas ali, a gente veio e começou a congregar em Curitiba, numa outra comunidade aqui. E interessante que eu fiquei 5 anos sabáticos, que eu não exerci ministério. A gente servia na igreja, a gente servia na cantina, a gente recebia pessoas, a gente tinha um trabalho de oração que a gente colaborava, servia, nunca deixamos de servir. Mas a gente não exercia ministério. E era uma comunidade muito fechada, assim, que não permitia muito oportunidades assim, para as pessoas. Era difícil. Mas Deus falava assim, não procure púlpito. Não é tempo de púlpito. E eu não sabia se eu ia voltar a exercer ministério. Eu não tinha essa noção. Deus não tinha revelado nada para mim. Ele só falava para mim, não procure púlpito.
Então, era interessante que, às vezes eu ia para a igreja no domingo, o louvor começava a tocar, e eu começava a louvar ali naquele momento, e Deus me dava um esboço de pregação inteiro, durante o louvor. Nossa. E eu perguntava, por que isso, Deus? Né? Eu não estou pregando, eu não estou exercendo o ministério da palavra. Né? Qual que é... E ele falava, não procure pouco. E aí ele me trazia aquela imagem de Elias escondido no riacho. Foi pro riacho, tomava água. Só o ventinho, só tomava água do rio e comia X carne lá, que trazia pão e carne. Os corvos traziam primeiro McDonald's, né? Foi, né? Fast food. Foi para Elias, né? Né? E ainda o iFood, né? Que vinha do corvo. É verdade. Né? O drone? Então, né? O drone. E aí, eu esse tempo, né? Então, se chegar o tempo de alimentar a viúva, beleza. Se não, amém. E aí, finalizou. Teve um tempo que daí eu comecei a sentir muito forte. Agora é hora de voltar para Campo Largo, tua cidade. Você precisa orar pela cidade. E aí eu voltei. Voltamos para Campo Largo. Começamos a orar pela cidade, levantar de manhã, orar pela cidade. Também é muito importante, né? Abençoar a cidade de você. Né? E aí, coincidentemente, né? Mas Deus foi movendo. Abri uma célula na igreja lá, a igreja Filadélfia, do pastor André, grande amigo do pastor André, que a gente começou a frequentar a célula. E a célula virou uma igreja. Né? Virou uma igreja. Tem a igreja, a IMF, tem aqui perto da Polícia Federal ali. Né? Naquele lugar lá. E aí abriu uma filial em Campo Largo, né? E a gente começou ali. Começamos a igreja, e aí eu... Matuba? Por ali. E aí lá em Campo Largo a gente começou a igreja, damos um imóvel e tal, o pastor André começou a pastorear, a gente começou a ajudar ele e tal. E foi um tempo muito, muito, muito abençoado ali, porque foi um reviver do meu chamado ali, que eu pude estar ali colaborando, né, com a plantação daquela igreja, né. Então, ele pregava uma semana, eu pregava outra. Pregava uma semana, eu pregava outra. E não é essa que surgiu. Não, aí que foi, a gente ficou 5 anos lá. Né? Nos 5 anos que aí sim surgiu a visão para começar um trabalho diferente, né? Sim. Aí que eu fui lá, conversei com o pastor André, olha, assim. E ficou triste, mas assim, uma forma que ele encarou assim de uma maneira muito, muito madura, sabe? Acho que triste todo mundo fica, né? Ninguém quer perder um... Ele falou assim, é o teu chamado, eu te abençoo. Aí, inclusive, fizeram um culto de despedida lá pra gente. Deu um culto de despedida, chamaram a gente, enviaram a gente. Nós estamos enviando vocês para esse chamado. E aí a gente começou a casa de oração. Debaixo de bênção, né? Debaixo de bênção. Né? Eu ia falar que é até importante, né? Sim. De um envio, né? De um envio, assim. Então, essa mentalidade de reino, assim, também ele sempre teve, sabe? Porque existe a igreja de Jesus, é uma só. Sim. Não existe 2 igrejas. Aqui, né, nós estamos aqui numa sala que fica nas dependências do local de reunião da Igreja Batista Renovada. Mas a tua igreja é a mesma minha. Porque a nossa igreja é a igreja de Jesus. Existem ministérios diferentes e visões diferentes. E é bom que tenha. Né? É bom que tenha, porque um é mais carismático, o outro é mais tradicional, um é mais uma visão de levar o evangelho, outro é uma visão de discipulado. É a multiforme sabedoria que atua na igreja. Então, acho que abrange até para ganhar mais almas. E o corpo de Cristo. A palavra diz, né? A tua mão é diferente do teu braço. O teu olho é diferente do teu nariz. Imagine se fosse 20 olhos juntos. Formava um corpo? Não forma. O corpo precisa ser diferente. Precisa ter essa coisa multiforme. Então, assim é a igreja. E nessa visão a gente começou, né? Que é uma visão totalmente diferente. Uma visão de
de uma casa, né? Pouco parecida com o pastor Haroldo, né? Sim. Né? De uma casa em pequenos grupos. A ideia é pequenos grupos, né? 15, 20 pessoas, 30 no máximo, né? Se reunindo ali, compartilhando a palavra. Temos Santa Ceia, temos louvor, temos palavra, temos comunhão, né? O pessoal não foi lá, né? O pastor Marfa foi lá. É. Então, Uma bênção, muito gostoso. temos ali e é um clima de casa. Se crescer, vai ter que abrir outra casa. Então, assim, é uma visão de você utilizar mínimo de estrutura, né? Porque estrutura sempre tem que ter, né? Para fazer esse podcast tem que ter computador, câmera, né? Precisa, né? Mas assim, o mínimo de estrutura para a igreja funcionar, porque vai chegar um tempo em que a perseguição vai vir e a estrutura vai ter que ser mínima. Então, nesse tempo. Uma coisa que a gente já conversou muito, né, pastor? E a gente fala muito aqui, família. Família. Então, esse conceito família é muito forte. Uhum. E o conceito mesa é mais forte ainda. Uhum. Tanto que uma igreja, mega igreja, ela tem essa dificuldade, né? Não sou contra megas igrejas, mas existe essa dificuldade. Como que eu vou fomentar esse conceito família, esse conceito irmãos, amor de irmãos ali, numa mega igreja? Tem as células que suprem um pouco essa questão, mas é difícil. É uma dificuldade. Que elas até contratam mão de obra. Então, por ser muito grande. E dentro desse modelo aí existem distorções, né? Sim, com certeza. Tem as distorções. Eu acho que não tem. Vamos supor, né? O senhor com 15 mil membros. Uhum. Como é que o senhor vai conhecer, vai administrar tudo isso? Uhum. Tem uma postagem que eu fiz uma vez no Instagram da igreja, que eu fiz Bíblia ou placa? Não, pedra ou placa? Porque Jesus é a pedra. Então a igreja é aqueles que estão fundamentados na pedra. Mas a placa reúne um monte de gente. E você não sabe quantas pessoas ali, de 500, 1.000, 200, quantas daquelas pessoas realmente são igreja. Porque eu nunca vou estar numa igreja. Eu vou ser igreja. Você é igreja. Você é igreja dentro de um culto, dentro de um local de culto. Você é igreja dentro de uma célula de discipulado. Você é igreja no teu trabalho na segunda-feira. Você é igreja jantando com a tua família. Você é igreja no teu futebol da quarta-feira à noite. Você é igreja. Você não pode ser igreja no domingo e deixar de ser igreja na quarta. Você é igreja 24 horas por dia. Então eu vejo assim, poucas pessoas entendem isso. Então, daqueles que estão num local de culto, quantos são realmente igreja? Não sei. Ninguém sabe. Só Deus sabe. Isso independe do tamanho da igreja. Depende do tamanho da igreja. Pode ser com 10 membros ou com 5 mil. Pode ser que com 10 membros tenha 10 igrejas. Pode ser que 5 mil tenha 10 igrejas. Pode ser que tenha 500, pode ser que tenha... Não sabemos. Eu aprendi no ITQ, eu fiz lá há muito tempo, que numa explanação da palavra, você vai ter vários cultos. Uhum. Aí eu fiquei, como assim, pastor, na época? Ele falou, cada um vai estar recebendo de uma forma. Uhum. Vão ter aqueles que vão... legal, é uma palestra. Mas vão ter aqueles que vão estar comendo o maná. Uhum. E é interessante isso. Uhum. Vão estar aqueles que vão estar cochilando. E tem. Né? Até com Paulo, né? E às vezes aquele que está cochilando, ele pega uma palavra E desperta. no horário que ele acordou e ele é tocado ali. Então, nós não conhecemos o coração das pessoas. Mas Deus conhece, né?
E é interessante que quando Jesus fala assim que ele vai reunir a igreja dele. Quando ele voltar, ele vai reunir a igreja dele. Então, talvez na vinda de Jesus vai ter gente ali que diz, mas esse cara aí, né? E às vezes, mas e aquele cara, cadê? Não está aí, né? Porque Deus conhece o coração. Então a igreja de Jesus, ela está muito bem. A igreja de Jesus, ela está saudável, ela está santa, ela é vitoriosa, ela é consagrada. A igreja de Jesus é tudo isso, mas nós não sabemos onde ela está, porque ela é sal, né? Você não acha o sal na comida, né? Só sente. Um arrozinho ali, você não vai achar o grãozinho de sal ali, mas ele está ali, porque você sente ele. A igreja é assim. A igreja tá por aí. Você não sabe quem é. É só Deus que conhece as suas ovelhas, né? Jesus conhece as ovelhas conhecem Jesus. Então a igreja é um mistério. O que a gente acha que a igreja não é, mas as denominações, né? Virou escândalo, virou negociata, virou hipergraça, virou problema, virou. Se você olha para a estrutura, você desanima. Mas Deus conhece a sua igreja. E a igreja dele é uma igreja santa. É uma igreja vitoriosa, é uma igreja avivada. É interessante que remete lá para Samuel, né? Entra Eliabe e fala, esse aí, né? Uhum. E Deus fala, não, você está olhando por fora. Uhum. O cara estava prontinho, né? Era guerreiro ali, porque um rei naquele tempo ele tinha que ir para a guerra, né? O cara era bombado, guerreiro, Conan. estava pronto, né? Mas era o Davi, que não tava era só potencial, né? De 15 a 18 anos, né? Piazinho. Então a igreja é um mistério. A igreja é um corpo místico, misterioso. Então, pastor, agora vamos falar sobre publicação do livro. Então, isso foi um projeto que aconteceu, né? O projeto já. O senhor pode adiantar para a gente? Não, tá Dá um spoiler aí. Já bem adiantado, né? É interessante que era algo que já faz já faz mais de 10 anos que eu tive esse clique de Insight aí. vou escrever. Talvez saia um livro. E aí fui levado a pesquisar isso, aquilo. E eu comecei a escrever sobre o reino de Deus. E aí eu comecei, fiz algumas páginas e gravei lá e esqueci aquele negócio. E aí um tempo atrás, coisa de uns 2 anos atrás, Deus começou a me incomodar. Veja. Fui lá, peguei o material de novo. Comecei a escrever tudo de novo. Acho que aproveitei meia página do que você fez. É interessante. Interessante, né? E aí foi saindo. E aí eu comecei a escrever sobre o reino de Deus, né? E Jesus pregou o reino de Deus. Se você pegar a pregação de Jesus só pregou uma mensagem. Sim. E ainda ele copiou do primo, né? João Batista. João Batista começa a pregar, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Aí Jesus é batizado, vai para o deserto, volta e começa a pregar, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Ele pegou o esboço do João Batista e começou a pregar. E Jesus pregava só sobre o reino de Deus. Se você pegar as parábolas de Jesus, é reino de Deus. Se você pegar o Sermão do Monte, é reino. Tudo o que ele falava era reino de Deus. E aí tem uma certa confusão. O que é reino, né? O que é reino de Deus? O reino de Deus é o reino que ele vai vir, é o reino que já tem, é a estrutura da igreja, as igrejas elas compõem o reino. E eu comecei a mergulhar naquele negócio. Mergulhar no reino de Deus, e aí eu fui escrevendo, fui pegando já todo o conceito de reino de Deus que começa em Gênesis, a formação do povo de Israel, porque o povo de Israel é um protótipo do reino, né? O povo de Israel foi um povo cultivado por Deus. Então Deus ele
já tem quando o homem peca, Deus ele já traça um plano de salvação para enviar o Messias. Sim. Mas ele forma um povo para vir o Messias. Então, Jesus precisava vir da nação de Israel, da descendência de Davi. E toda aquela formação de povo ali é um protótipo do reino de Deus. Que contrasta com o reino de Babel. É um contraste que eu falo no livro. Por que eles falam em Babel? Depois do dilúvio, reúne uma turma de guerreiros, sob a liderança, provavelmente, de Nimrod, né? Sim. Que Flávio Joséfo, que atribui essa liderança de Nimrod à construção de Babel, né? Cidade de Babel. Então eles intentam fazer Babel uma cidade poderosa, né? A Bíblia fala que Nimrod era um caçador poderoso. Só que o termo caçador poderoso não é um caçador de bicho. Provavelmente ele era um homem que caçava pessoas. Então é a primeira menção de uma escravatura. Primeira pessoa que escravizou pessoas era Nimrod. Então aquela turma, eles tentaram fazer uma cidade que ia ser uma cidade de dominação, para ser famoso e ter o nome conhecido. E a torre era o símbolo disso, né? Para chegar até o céu. Poder humano, né? E aí é aquela conexão, é um poder humano e também divino, porque a torre vai chegar até o céu. E é interessante, eu pesquisando essa questão da torre, ela não é que eles queriam fazer a torre alta para chegar, passar das nuvens. A torre de Babel era um zigurate, era aquelas pirâmides quadradinhas assim. E no topo da pirâmide, no topo do zigurate, ele tem uma câmara, que eles falam que é o portal dos céus. Então ali existia um ritual de se conectar com os deuses. Era como se fosse assim, aqui nós vamos fazer a conexão com Deus, então nós vamos ser deuses aqui, e vamos ter o nosso domínio. Então imagine em Babel sendo viabilizada. Aí os povoados ao redor iam ser todos dominados, eles iam expandindo, seria um reino globalista na face da terra. Era o globalismo da época, né? Aí Deus desce e fala, não, esse negócio tá errado, vamos confundir os caras, fragmenta Babel. Aí um vai para um lado, vai para o outro. Só que Babel não acabou, né? Babel fragmentou. Porque foi um chinês para um lado, foi o africano para o outro, foi o europeu para o outro, e cada aglomerado humano se formava um império. Aí nós vimos Babilônia, nós vimos a Medo-Persa, a Grécia, Roma, nós vimos o Império Britânico, o Império Otomano, o Império Americano, o Império Chinês, Russo. Toda civilização forma império. Então Babel está fragmentada. Ela não está extinta. Babel continua sendo Babel. E o reino de Deus sobrevive nisso como uma semente. Não, tem uma relação com a queda, né? Sim. Antes ainda, a queda do querubim ungido. Uhum. Porque o que ele queria? Ele fala que ele queria sentar no trono de Deus. Uhum. E chegou um momento que Deus falou, ó, queridão, tchau. Uhum. E veio para a Terra. E induziu o ser humano com o mesmo desejo de poder, né? Toda a influência, né, que eu falo do sistema de Babel é uma influência satânica. Porque é o homem caído. É o homem caído. Então o reino de Deus, ele sobrevive nesse meio como uma semente. Porque aí, Deus, depois de Babel, começa a narrativa de Abraão. Sim. Então Deus acha Abraão. O que ele achou naquele homem? Ele achou um coração. Então ele gestou a semente. Abraão, Isaac, Jacó, o povo de Israel, as pessoas que foram. Então o reino de Deus, ele veio como uma semente. E Jesus anuncia o reino de Deus.
É chegado o reino de Deus. Inaugura o reino de Deus. E Abraão quebra um legado na família, né? Sim, porque Abraão, ele era idólatra, a família de Abraão era idólatra, né? Josué ali já se terá, pai de Abraão, cultuava ídolos, né? Então, o que aquele homem tinha, né? Então, ele tinha uma semente. Porque, da onde que veio a influência? Era a semente do reino que estava lá. Né? E aí essa semente, ela é anunciada por João Batista e Jesus. Né? E aí o reino ele é inaugurado, mas ele não é consumado ainda. Amém. Não é consumado. Mas o senhor tem alguma data para esse livro? Ah, então ele Tá. tá. Porque a gente começa a falar do livro do senhor. Vocês estão vendo como é que é a conversa de cristão, né? A gente entrando em tanta história. Então. Quase contei o livro, quase, né? Quase contou tudo o livro. Então, como é o desfecho, daí vocês vão ler, né? Aí, não, eu já mandei a editora Boni Lauri, que está publicando. E está em fase já mandei os manuscritos, né? Já foi feito já a questão aí das pré-textos aí. E agora, semana passada, que eles me mandaram a revisão ortográfica. Então, daí eu já revisei, já fiz a vistoria na revisão ortográfica, já mandei, despachei para eles lá. Agora eu acredito que em agosto, setembro, já vai estar prontinho. O senhor pretende fazer ela em livro físico ou vai ter digital? Vai ser assim, eles vão fazer o livro físico porque a editora Boni Laura, ela tem venda própria, né? Então vai ser feito o livro físico, você entra na plataforma ali, faz o pedido, eles vão lá, imprimem o livro e mandam para você. E como eu também posso pegar livros físicos e pôr nas editoras, né? Sim. Eles tipo vão... Assim, porque acho que eles cobram separado, né? O digital pro... Sim, ele vai... Na verdade, ele não vai ser... Ele vai ser vendido o livro físico. Não vai ser o formato e-book. Eu perguntei porque eu conheço uma escritora que ela mora aqui perto, né? Ela estava me explicando, até ela me falou sobre a correção, E tem um caminho aí, né? E ela faz, o dela é tudo físico. Né? Livro físico, não vai ter e-book. Mas vai estar nas plataformas Amazon, essas plataformas aí vai ter sob demanda, né? E algumas Mas vamos marcar aqui para fazer um lançamento aqui também. Então, aí vai. Né, No podcast a gente fizer. Então, olha só. Traz legal, fazemos um lançamento na igreja também. Nossa. Fazemos um fervo aí para fazer pastor, escritor de mar. Diz que para você deixar um legado, você tem que plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro, né? Então estamos finalizando aí. Tá aí, ó. Viu? E legal, assim, eu acho que é uma experiência interessante, assim, sabe? Muito bacana, assim, a editora, assim, ela foi bem próxima, assim, né? Então, na primeira, mandei o manuscrito, eles gostaram e tal, mas mandaram algumas dicas. Olha, se você eliminar algumas repetições, usar uma linguagem um pouco mais direta, uma assim, sabe? Então, eu praticamente reescrevi ele inteiro depois. E aí mandei, eles fazem uma... né? Mandei de novo lá. Então, é um processo, assim... Bem... É uma ação profissional daí. Isso mesmo. Se pela gente não escreve, né? Porque você não... Ainda mais eu, que nunca tinha feito, assim. A gente faz pregações, esboço, né, tipo de coisa, mas um livro é um negócio mais, né? Mais extenso, né? Mas, sim, que sirva, assim, para inspirar pessoas, né? Inspirar pessoas. Em nome de Jesus, né? Desde aquela palavra do Pai do Senhor, entregando o Senhor Jesus Cristo, né? Quantas coisas mudaram. Amém. Então, que seja a bênção, né? Que o livro vai ser bênção também. Que seja a bênção, é verdade. Pastor Edmar, o senhor quer deixar algum recado para as pessoas, alguma coisa, falar alguma coisa a respeito do Evangelho? O que o senhor tiver no coração, se o senhor quiser falar. Então, nós estamos vivendo tempos difíceis, né? Como o mundo, como sistemas, né? Como política. Não podemos nem falar da política brasileira, porque é a política mundial.
né? Sim. A geopolítica mundial. Parece que nós estamos vivendo em tempos difíceis, mas é importante que os tempos difíceis venham, porque Jesus já falou isso, que tempos difíceis viriam. Então, a gente precisa cada vez mais ser firmado no Evangelho que Jesus falou e ele vai cumprir. Amém. Então Jesus falou que ia voltar e ele vai voltar. Então nós não podemos viver numa vida escapista, né? Eu vou ficar aqui esperando Jesus voltar dentro de casa. Não, nós vamos ser resistência. Nós vamos ser sal. Se no teu trabalho as pessoas estão cada vez mais anticristãs, você tem que ser cristão por 10, por Amém. 20. Amém. Na tua escola, se os teus colegas, professores, eles são anticristãos, você tem que ser cristão pela turma inteira. Você vai sofrer? Vai. Vai ser perseguido? Vai. Mas era assim, sempre foi assim. A igreja sempre foi assim. Então, que isso não nos desanime. Na verdade, que isso nos anime. Porque é sinal de que as coisas estão acontecendo. E nós precisamos ter resistência. Então, cada vez que fica cada dificuldade maior, né, vamos dizer assim, que vai acontecendo, o nosso empenho, a nossa energia, o nosso ânimo precisa ser redobrado. Amém. Precisa ser redobrado para caminhar firme na luta, né? Nós não vamos dominar nesse mundo, mas nós vamos ser resistência nesse mundo. Sabendo que Jesus vai governar. Vai Aleluia. chegar uma hora que ele vai chegar e ele vai dar fim em toda essa molecagem que está aí. Essa é a única certeza que nós temos. E é certeza, e está na palavra e vai acontecer. Com certeza. Pastor Mafra, quem ia falar alguma coisa? Não, eu primeiro quero agradecer aos 9 anos de amizade. Amém. Nós conhecemos numa noite, né? Vamos lá para iniciar o toque da trombeta na época, né? Lá em Campo Largo, né? Lá em Campo Largo, justamente. Vamos lá. E foi uma crescente e uma família maravilhosa. A gente tem andado muito próximo, né, nesse tempo. Somos parceiros de ministério. Então, eu particularmente só tenho que agradecer a amizade da nossa família com a família do pastor Edmar e essa parceria das igrejas, né? Isso é muito importante. Então, e é interessante sobre essa parceria que cada uma tem uma linha, um mover de Deus e se respeitam. Eu acho assim, a gente está vivendo essa realidade na prática, né? Porque são visões totalmente diferentes, mas são visões que conseguem caminhar juntos em amor, né? E isso que é a beleza do evangelho, né? Você sabe que o teu irmão tem uma visão diferente da tua, não é nenhuma visão diferente da tua, mas tem um trabalho diferente do teu. Mas nós somos parte de uma mesma coisa que se complementa. E a liga de tudo é o amor, né? O apóstolo Paulo falou, procurem os dons, mas o mais importante é o amor. O amor. Porque o dom sem amor não serve para nada. A liga é o amor. Então, tem sido bênção, né? Que a gente tem vivido isso na prática. Amém. Glória a Deus. Maravilhoso. Glória a Deus. Amém. 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 Meu irmão, mais uma vez, uma boa noite. Deus te abençoe. Que Cristo ilumine seu caminho. Mais uma vez fica aqui o nosso convite, né? A gente já falou aqui das igrejas. E não esquece, lá no vídeo, comenta, compartilha e deixa o seu like, tá bom? Uma boa noite. Deus abençoe a cada um. Fica com Deus, meus irmãos.